Olá amigos do canal JC Invest, eu sou o JC e neste vídeo vou trazer para vocês como calcular rapidamente o preço teto e o preço justo de uma ação na Bolsa de Valores. E no final vou apresentar como eu encontro estas informações. Calcular o preço teto e o preço justo de uma ação envolve uma série de análises e métodos que podem variar, dependendo da estratégia de investimento e das preferências do investidor. No entanto, vou fornecer uma visão geral de alguns métodos comuns usados por investidores e analistas financeiros. Porém, no final, vou mostrar na prática qual o método que eu utilizo para decidir onde investir pensando em aumentar meu patrimônio e ter ganhos com dividendos. Então fique até o fim deste vídeo, para entender se o preço de uma ação está caro ou barato. Por trazer todo este conteúdo para vocês, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like para que seja mostrado para mais pessoas interessadas neste conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A análise fundamentalista é um método que envolve analisar os fundamentos da empresa, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxos de caixa, perspectivas de crescimento, posição competitiva no mercado, entre outros. Com base nesses dados, os investidores podem calcular métricas como o valor patrimonial da ação, VPA, o lucro por ação, LPA, o fluxo de caixa descontado, FCD, e a taxa de crescimento esperada. O preço justo da ação pode ser calculado com base nessas métricas. VPA, valor patrimonial da ação, representa quanto vale uma ação da empresa em relação a todo o seu patrimônio. É calculado dividindo o patrimônio líquido pela totalidade das ações em circulação. LPA é o lucro por ação e indica se a empresa está lucrativa. Caso o valor seja negativo, a empresa está tendo prejuízo. É calculado dividindo o lucro líquido da empresa pela totalidade de ações em circulação. O FCD, fluxo de caixa descontado, nada mais é do que o valor estimado de uma empresa em uma análise de fundamentos com base nas perspectivas de faturamentos futuros. E a taxa de crescimento esperada, como o próprio nome diz, e a expectativa do crescimento de uma empresa. Análise técnica. Este método envolve analisar padrões de preços e volumes históricos da ação para identificar tendências e pontos de entrada e saída. Os analistas técnicos utilizam indicadores como médias móveis, MACD, bandas de Bollinger, entre outros, para tentar prever movimentos futuros dos preços das ações. O preço teto pode ser determinado com base em níveis de resistência identificados nos gráficos. Em particular, eu utilizo a análise técnica para determinar o melhor momento de entrada ou saída nas ações que eu já defini que vou investir ou quando desejo realizar balanceamento. Por exemplo, eu defino que vou entrar em uma empresa e que o preço teto é um determinado valor. Então, através do gráfico e alguns indicadores, eu identifico se o momento é propício para executar este movimento. Uma outra forma de eu entrar em uma determinada ação é através de opções ou a termo, mas este é um assunto para outro vídeo. Análise comparativa. Neste método, comparam os múltiplos de avaliação da ação em relação a empresas similares do mesmo setor. Por exemplo, é comum comparar o PL, preço-lucro, PVP, preço, valor patrimonial, entre outros. Se a ação estiver sendo negociada a um múltiplo mais alto do que seus pares, pode ser considerada cara em relação ao preço justo. Esta técnica eu costumo utilizar quando tenho duas empresas no mesmo setor para aportar e o capital possibilita o investimento em apenas uma delas. Análise de fluxo de caixa livre, FCL. Este método envolve projetar os fluxos de caixa futuros esperados da empresa e descontá-los para o valor presente, usando uma taxa de desconto apropriada. O preço justo da ação é então determinado pelo valor presente líquido, o VPL, dos fluxos de caixa futuros esperados. Modelo de Dividend Discount, DDM. Este modelo estima o preço justo de uma ação com base nos dividendos esperados futuros. Os dividendos são descontados para o valor presente,
usando uma taxa de desconto apropriada, como o custo médio ponderado de capital, ZWAC, ou a taxa de retorno exigida pelo investidor. Mas como definimos o preço teto de uma ação? Esta é uma pergunta recorrente entre os investidores. Como vimos nos tópicos anteriores, às vezes o preço justo se confunde com o preço teto e vice-versa. Mas vamos definir os dois antes de qualquer coisa. O preço justo seria o valor que entendo que realmente a ação deveria custar. E é por isso que existe esta confusão entre preço justo e preço teto, pois se eu acho que uma coisa está custando exatamente o que vale, por que eu pagaria mais do que este valor? Ou mais, se já está acima do preço justo, por que eu entraria nesta ação? Aqui entra outro conceito que diz que o preço é diferente de valor, mas este também é um assunto para um outro vídeo, senão este ficaria muito extenso. Voltando, eu pagaria um preço mais alto que o preço justo, exatamente porque eu acho que a empresa vai se valorizar ainda mais e quero entrar para aproveitar a valorização futura desta empresa. Ok? Entendido. Mas quanto eu aceitaria pagar a mais do que o preço justo? É aí que entra o preço teto. Então, o preço teto é até onde eu iria para entrar no papel, ou seja, seria o preço máximo que eu pagaria para comprar uma determinada ação. Ok, mas como é que eu acho o preço teto de uma ação? Eu uso um método DDM, modelo de Dividend Discount. Na realidade, eu utilizo, e quase todos os investidores de longo prazo que investem pensando em dividendos, utilizam este método. Porque é simples, rápido e satisfaz quem vai investir no longo prazo. Eu demonstro em todos os meus vídeos aqui do canal como calcular o preço teto de uma ação por este método quando faço a análise de uma empresa. Vou fazer aqui um passo a passo de como encontrar o preço teto. Para isso, vou utilizar este esquemático para apresentar os passos e posteriormente aplicaremos em um caso prático. Previamente, é necessário definir em qual empresa investir. E neste canal temos um vídeo que demonstra como escolher uma empresa para investir pensando em dividendo. O link vai estar no final deste vídeo. Partindo do princípio que já definimos a empresa, o primeiro passo é verificar o dividend yield dos últimos 5 anos, é calcular a média do DI neste período em reais. Passo 2, definirmos qual a taxa de retorno desejada. O padrão é utilizar 6%, que é comparada à média da remuneração da taxa Selic menos juros. Passo 3, calcular o preço teto da ação com estas informações. Agora vamos para um caso prático, conforme prometido lá no início deste vídeo. E aposto que após todo este conteúdo, você estará apto a fazer um cálculo rápido para definir seu preço teto para uma ação. Nós iremos aplicar o passo a passo para uma empresa da minha carteira e que já apresentamos aqui no canal JC Invest, com 2 vídeos nos últimos meses, ou seja, é uma empresa para longo prazo e boa pagadora de dividendos. Digamos que a metalúrgica Gerdau Goal 4 está cotada hoje em R$10 e o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 8,51% e pagou em valor de yield R$1,59 no último ano. No método DDM, modelo de Dividend Discount, o investidor deve definir uma taxa de retorno desejada. Digamos que possa ser o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ou o DI do ano anterior, ou uma taxa mínima de retorno esperada de mercado, comumente usada 6%. Enfim, esta taxa de retorno depende de cada estratégia. Podemos imaginar que se desejarmos ter um retorno mínimo de 6% de dividendos no próximo período, e pelas análises realizadas, verificamos que o lucro líquido do próximo período será igual ao ano anterior, ou seja, um dividendo de R$1,59 por ação, basta dividir este valor por 6%. Isto seria um preço máximo de R$ 26,50. Claro que poderíamos ser mais conservador ou realista, como queiram chamar, e
identificar qual o valor médio pago nos últimos 5 anos de dividendos. No caso da Goal 4, foi de R$ 1,09. Para um DI de 6%, o preço teto seria de R$ 18,16. Isso me permitiria concluir que, se eu fosse fazer um aporte, consideraria investir na Goal 4 por este valor de R$ 10. Bom, agora, como comentado no início do vídeo, todas estas informações podem ser encontradas diretamente no site do Investidor 10, que é onde eu costumo fazer minhas consultas. Espero ter contribuído para melhor compreensão destes métodos. Mas agora, vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam desta técnica de encontrar o preço teto. E, se possível, compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas para que possa ajudar a aumentar nossa comunidade. E até o próximo vídeo.